Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos conversar agora sobre manipulação. A gente vai criar um arquivo aqui chamado manipulação.gs, que a gente vai manipular strings e, se der tempo, eu passo de int, float, tá bom? Então, o que que é exatamente essa manipulação? Por exemplo, eu tenho a variável aqui agora, texto de novo, tá bom? Eu vou dar um aumento no código para vocês terem melhor visibilidade. E nós temos aqui um texto. Texto pequeno. Bom, e o que acontece? A pessoa digitou dessa forma, né? E eu não quero. Eu quero que quando der console.log aqui, eu quero que de alguma maneira fique correto esse texto aí. Porque, ó, tá uma zona. Eu vou dar F5, vai sair com essas letras estranhas. Bom, dei no Node aqui o F5 para exibir. Você pode exibir no seu. Só dar Enter quando você estiver no Chrome. O que eu quero fazer? Eu quero exibir ela tudo pequena. Vou dar esse pequeno exemplo aí, tá bom? Então, vou tirar as coisas da frente aqui. Ctrl B você fecha essa área aqui. Ctrl J você fecha essa área aqui. Bom, então eu quero o quê? Quero exibir ela pequena. Como é que eu faço? Eu tenho que usar essas funções. Existem duas funções de manipulação de texto no JavaScript. Tem o toLowerCase, bom, e o toUpperCase, toUpperCase. Esses dois casos aqui, eles servem para você manipular. Aqui no caso da toLowerCase, é diminuir, deixar minúscula as letras, e o toUpperCase deixar maiúscula. Maiúscula. Ok? Maiúscula. Pronto. Acho que escrevi certo, tá bom? Como é que eu faço? Eu coloco ele no final da variável aqui. Eu coloco toLowerCase, toUpperCase, tá bom? Aqui, ó. ToLowerCase. Então agora na hora de exibir o texto, eu vou fazer. O JavaScript vai fazer para mim uma manipulação. Errei alguma coisa. Ah, porque eu deixei o código ali solto aqui. Deixa eu colocar um barra barra aqui. Que ele não tá entendendo o que é isso aqui solto, tá bom? Vou executar aqui. Dá um Ctrl J. E achar que tá grande demais a tela, não consigo nem ver. Ele tá dando erro no quê? Não tá dando erro em nada, não. Nenhum pra abrir a variável. Tá. Esqueci de colocar aqui a função. Bom, perdão. Vou dar um F5 de novo, na terceira tentativa, a gente dá sorte. Olha lá, um texto pequeno. Ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou criar palavras, tá bom? Só pra falar que tá diferente. E esse palavras, ele vai ter dentro um texto grande. Um textinho grande. Grande, beleza? E agora eu vou chamar o console log aqui para vocês verem de que o texto está pequeno, né? Primeiro, palavras. Bom, agora eu vou chamar aqui o console, F5 para executar, Ctrl J para abrir aqui. Um textinho grande, né? E quando eu colocar a função toUpperCase, abre função, é uma função de manipulação, por isso que ele tem que ter esse abrir e fechar parênteses, que eu estou chamando uma função, é desse jeito que a gente chama função no JavaScript. A gente vai ter uma aula só de função, então. Olha lá, um textinho grande. Só que agora eu vou exibir, porque eu falei que eu manipulei a string, né? Agora, se eu tentar exibir de novo, depois de eu ter diminuído o tamanho, se eu tentar, ou aumentado o tamanho, se eu tentar exibir de novo, como vai estar esse texto? Ele vai estar de que maneira aqui apresentado, né? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Dei F5 aqui. Não, professor, não, você falou que você manipulou a string de forma que ela ficasse grande, mas aqui tá pequeno de novo. Por quê? Porque a função toLowerCase, toUpperCase, ela, apesar de manipular a nossa string, ela não deixa eterno isso. Se você quiser que essa mudança seja eterna, você tem que salvar esse resultado de mudança em algum lugar. Bom? E onde que geralmente eu guardo informações? Em variáveis. Então agora aqui, antes desse console log aqui, tanto faz, a gente vai ver isso depois, o que tanto faz, mas vamos deixar antes por enquanto. Eu vou chamar uma variável chamada letTexto pequeno, texto pequeno,
Bom, esse formato de variável que você começa pequeno e sobe chama camel case, tá bom? De camelo, camel case, ok? Então aqui texto pequeno é igual ao quê? Ele é igual ao texto que estava transformado no to uppercase, to lowercase, né? Uma hora eu engasgo com essas palavras, to lowercase. Agora sim, ele vai salvar dentro de uma variável essa manipulação feita. E aí a gente vai ter salvo isso eternamente, tá bom? Pra que isso? Pra evitar que, na verdade, não evitar, pra você controlar as mudanças que estão acontecendo. Palavras. Esse aqui, já usando underline, quando a gente coloca, né? Palavras grandes. Quando a gente usa underline, se chama snake case, que é você usar underlines para ir separando ali o nome da variável, porque variável não pode ter espaço, né? Então, palavras, pronto, to uppercase. Lembrando que a variável, a gente sempre vai usar o nome mais próximo e mais referencial possível para a gente, tá bom? Agora, se eu chamar o texto pequeno ou as palavras grandes, eles vão estar já com a manipulação feita e salva para a gente, tá? Professor, não vi você salvar nenhuma vez, porque no meu Visual Studio Code eu deixo aqui em arquivo salvamento automático, então eu nunca preciso salvar. Assim que eu termino de digitar, ele já automaticamente entende isso e bota para frente aí. Ele segue o rumo dele aí, tá bom? Então se eu executar aqui, tá bom? Eu vou dar um F5 só, porque tá? Pronto, tá salvo aqui. Se eu colocar o texto, palavras, né? Palavras grandes aqui e executar. Textinho grande, tá salvo, beleza? É assim que você manipula, mas você não pode esquecer. Coisas que criam manipulação, principalmente funções que manipulam, você precisa salvar esse resultado em algum lugar. Bom, se você não salvar esse resultado em algum lugar, ela se perde. Aquele valor alterado, ele se perde. Salva ele dentro de uma variável. Professor, eu vou ter que ficar fazendo isso aí toda vez? Não tem um método aqui que eu colocar aqui no final? Aqui. Será que dá certo? Vamos testar. Dá para criar já o texto que eu quiser e já emendar um ponto aqui? Vamos ver. Vamos pedir no console.log para ele já exibir o texto, né? Aqui, vamos tirar. Vamos ver se ele dá erro ou não. O que vocês acham aí? E Ctrl J. Então, o primeiro texto já ficou pequeno. Então, sim, você pode já criar com a sua função de manipulação ao fim. Não esquecendo do ponto. Aqui nós temos um negócio interessante que o ponto, ele tem essa função de junção, né? E a gente não pode deixar assim, ó. Não existe isso. A gente tem que ter um parâmetro de junção. No caso aqui é o ponto. Quando a gente está juntando textos a gente coloca mais. Então, se eu viesse aqui, entre aspas, colocasse um mais aqui, começasse outro texto, ele liberaria para eu escrever. E no final das contas ele ia juntar essas duas coisas, tá bom? É só uma pequenas informações aí. Agora, deixa eu ler aqui meu roteiro para ver onde a gente vai continuar. Essa função aqui é interessante, tá? Faz de conta que eu escrevi é, muitas palavras aqui, né? Vamos lá. Um exemplo mais adorável possível, let frutas. Bom, e eu escrevi aqui várias frutas. Maçã, banana, pera, bom. E aí, o que acontece? Não é interessante a gente manipular no código, vamos ver mais pra frente, desta maneira, uma string que eu tenho muitas informações ali, que daria pra ser uma lista, entendeu? Era muito melhor se isso tivesse formato de lista pra gente lidar com o código. Aí, usando a função split, tá bom? Eu consigo dividir isso numa lista. Só que tem uma coisa, né? Quando eu dividir em uma lista, né? Ele não vai dar certo isso aqui, por quê? Eu tenho que colocar aqui dentro por qual termo eu quero que divida. O que está dividindo as nossas coisas aqui é a vírgula. Então, eu teria que colocar aqui por vírgula, ele vai fazer essa separação para a gente em lista. Só que, novamente, se eu fizer isso aqui, é uma função de manipulação e ela vai se perder no espaço. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar isso numa variável. No caso, lista de frutas. Bom, com isso, sim, a gente vai ter nossa lista de frutas salvas. Log frutas. Bom, e ela vai ficar naquele formato que eu mostrei para vocês na primeira aula, que é o array, né? Só dar um F5 aqui, exibir. O você falou que console.log eu não imprimia, tipo, complexo. Realmente ele não consegue fazer mais do que isso, tá bom? Ele criou a lista aqui, ele só consegue mostrar pra gente aí como é que tá, mas ele não consegue imprimir item por item
vocês vão ver mais pra frente como é que faria pra imprimir item por item especificamente, tá bom? Tanto que no PHP o echo nem funciona o complexo, tá bom? Teria que usar o print R, que é o deles, pra imprimir tipos complexos, ok? Já tô mesclando uma na outra mesmo. E aqui a gente tem exibindo como é que faz para dividir. Vamos ver mais funções aí. Vamos ver agora o processo contrário, né? Eu tenho uma lista separada, né? E agora eu quero juntar essas coisas. Eu tenho agora, eu sei que seria falando de listas, mas a gente vai voltar para string, então eu vou abordar esse assunto. Let lista animais, tá bom? Lista animais, lista animais. Mais, certo? É igual a cachorro, cachorro, gato e rinoceronte. Não sei escrever rinoceronte, vai ficar rino. A pessoa é analfabeta e está ensinando programação. Vamos lá. Agora eu quero juntar isso para formar uma string. Como que eu faria? Primeiro eu teria que criar a variável, porque vocês já entenderam que o resultado disso tem que ficar salvo em algum lugar, né? Aí eu pego na sequência o, a minha lista aqui, né? Para manipular ela e coloco o join, tá bom? E depois que eu colocar join, ele precisa saber o termo que vai juntar tudo isso aí. O termo que eu quero que junta é a vírgula, tá bom? Agora se eu der um console.log nos animais, certo? Dá um F5, Ctrl J, deu tempo de fechar de vídeo, ainda dá. Nós temos aqui o cachorro, o gato e o rino, tá bom? Montadinhos aqui, belezinha. Vamos lá para a próxima função. Agora, eu não sei onde eu vou usar tudo isso aí, mas agora não, mas uma hora você vai ter precisar dessas funçõezinhas. É bom saber, vai ter bastante exercício para treinar. Agora, vamos lá, porque eu quero uma coisa diferenciada. Vou pegar os próprios animais aqui agora, né? E eu quero saber uma coisa. Eu quero saber quantos caracteres tem nesta frasinha que eu formei aqui nos animais, tá bom? Quero saber qual o total de caracteres. Então, eu vou chamar aqui de número de caracteres. Número de caracteres. Lembrando que eu não preciso do let, tá? Eu posso chamar assim, mas é muito mais semântico você escrever, né? Apesar de ser mais verboso. Eu quero o número de caracteres de quem? Dos animais, certo? Como é que eu conto o número de caracteres? Colocando length, tá bom? Essa função aqui. E, professor, ela não vai abrir e fechar parênteses igual as outras? Não, porque o length já tem essa propriedade aí de que só vocês precisam só chamar ele. Ele não precisa passar um argumento dentro dele. Ele sabe que ele é feito somente para calcular. E nem aqui, o join, você pode colocar um argumento dentro. Por isso você fecha e abre parênteses. O lowercase e o uppercase também deve ter alguma propriedade que você consiga escrever aqui dentro, permita fazer alguma coisa, tá bom? Aí teria que olhar aqui quais são as propriedades que ele aceita aqui dentro, para entender melhor como funciona. Tá? Tem umas propriedadezinhas aqui, que essas aqui geralmente é propriedades, tá bom? É... Voltando, o length só serve realmente para contar, e agora a gente vai dar um console.log na contagem nossa de número de caracteres. Vamos descobrir quantos caracteres que tem aqui. Então, F5. Tem 18 caracteres em tudo isso, ó. Cachorro, gato e rino. E contando com as vírgulas também, tá? Vai contar as vírgulas também que tem aqui. Próxima função está acabando. Essa daqui é uma função de encontrar, tá bom? Vamos lá. Eu vou usar ainda a nossa lista dos nossos animais para usar esse exemplo, tá bom? Mas ele se chama index of. Para que ele serve? Pessoal, conforme eu for explicando para que serve cada coisa, deixa um barra barra de comentário no seu código, tá bom? Para você lembrar o que faz cada coisa, porque às vezes você vai esquecer. Você tem que adquirir esse costume de comentar o código e não eu te passar para você. Tem que começar a você mesmo comentar o que é importante para você no código. Tá bom, agora eu vou pegar os animais e como a gente sabe, esse resultado a gente tem que salvar numa, em algum lugar, né? Eu vou chamar esse de let posição, tá bom? Por que a posição? Porque eu quero encontrar a posição de algo. Eu quero que nos animais, bom, ele me diga onde está, falar para que ele me diga a posição da onde que começa a sílaba H, tá bom? H de gato ali, tá vendo? Não tem outro H no código. E eu quero que ele me diga essa posição, de onde que isso aí se encontra. E ele vai me retornar um número dessa posição. Mas, professor, tá estranho aí. Eu contei aqui e deu um número a mais. O quê? Não, não deu um número a mais, tá bom? Você esquece que em programação a contagem não começa do um. Você não conta um. Não, você começa a contar do zero. O zero também é número. Ele vai começar a contar aqui, ó. As letras é 0, 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8 com a vírgula, 9. É aqui que ele identificou que aqui começou o Gá, tá bom? Então tá certinho, 9. E o último que eu já vou dar sequência imediata, que tá acabando nosso tempo, já deu 15 minutos, é o replace. Eu vou trocar o Gá por G, tá bom? Então eu vou pegar de novo, let mudança. Eu vou pegar o animais aqui, vou colocar um replace, certo? E o que que eu quero trocar? Eu quero trocar o Gá ali. O Gá eu vou trocar por D, tá bom? Porque eu quero. Quero mudanças. E agora eu vou imprimir para vocês o console mudanças, tá bom? Dá um Ctrl J, F5, eu tenho que sair esse vídeo, senão o YouTube não aceita. E deu um erro aqui, deixa eu ver rapidinho o que que é e eu já volto. Só esqueci de colocar o ponto log, perdão, tá, gente? Tô fazendo correndo. E aqui ele trocou o H por D, ficou Deto, tá bom? E é isso aí, pessoal. Falou, até a próxima.